E aí, caríssimos alunos, eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do e agora estarei aqui com vocês ministrando uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Muito bem. Professor, qual é o tema da nossa aula para hoje? Então, o tema da nossa aula para hoje consiste em biotecnologias. Professor, biotecnologias? Exatamente. Biotecnologias é algo bastante atual e hoje, dentro da nossa base curricular, nós iremos falar um pouco sobre as biotecnologias, tá certo? Então, o que temos para hoje acerca do tema tratado? Ou seja, o que nós temos para hoje sobre esse tema biotecnologias. Muito bem. Então, a priori, estarei trazendo aqui para vocês alguns conceitos básicos, como, por exemplo, conceito de técnica e, posteriormente, conceito de biotecnologia. Muito bem. Professor, após nós estudarmos sobre os conceitos básicos, como, por exemplo, conceito de técnica e de biotecnologia, o que nós iremos estudar? Iremos ver um pouquinho sobre um breve histórico sobre a biotecnologia, sobre as biotecnologias. Muito bem, professor. E em seguida? Em seguida, estarei socializando com vocês algumas vantagens, ou seja, alguns benefícios do uso dessas biotecnologias e, por fim, estarei compartilhando um breve desafio. Muito bem. Então, para iniciarmos a nossa conversa sobre o tema tratado, primeiramente, antes de nós entendermos o que é biotecnologia, nós precisamos saber o que vem a ser tecnologia. Muito bem, para aí um pouquinho e pensa, o que vem a ser tecnologia? De uma forma bastante simples e sucinta, biotecnologia, tecnologias de uma forma geral, nada mais é do que um conjunto de técnicas, de habilidades ou processos utilizados na obtenção ou na produção de bens ou serviços. Professor, explica mais uma vez para que a gente possa fixar da melhor forma possível. Então, tecnologias nada mais são do que um conjunto de técnicas, de habilidades, de processo, de métodos utilizados para a obtenção, ou seja, para a produção de bens ou serviços. Isso vem a ser tecnologias. Então, existem vários tipos de tecnologias. Dentre essas tecnologias, na aula de hoje, precisamente iremos falar sobre as biotecnologias. Muito bem. Então, o que vem a ser a biotecnologia, que é o tema da nossa aula? Então, tecnologia nós já sabemos o que é. Conjunto de processos, procedimentos, habilidades, métodos, utilizados para produzir algo. Muito bem. E biotecnologia? Só por curiosidade, o prefixo bio, a gente deve associar sempre à vida, a seres vivos. Ô, professor, o que é um ser vivo? Um ser vivo ele apresenta características básicas, características exclusivas, facultativas somente a eles. Então, o ser vivo, ele apresenta organização celular, ou seja, ele tem um corpo formado por células, ele apresenta metabolismo. Professor, que palavra é essa? Metabolismo. São todas as atividades que acontecem dentro do corpo de um ser vivo. Outra característica de um ser vivo é o crescimento, a reprodução. Professor, o que é a reprodução? É o ato pelo qual as espécies se multiplicam, se duplicam e assim por diante. Então, a biotecnologia, para ser bem sucinto, nada mais é do que qualquer técnica que utiliza organismos vivos ou parte destes para se produzir novos produtos, outros seres ou melhorar aquilo que já existe. Professor, por gentileza, professor, repita para nós, por gentileza, esse conceito. Repito. Então, biotecnologia é qualquer técnica que utiliza organismos vivos, ou seja, seres vivos, de forma integral ou parcial. Pode ser apenas uma partezinha daquele organismo vivo. Utiliza-se organismos vivos ou parte destes organismos para se produzir outros organismos ou produtos ou simplesmente melhorar aquilo que já existe. Professor, deu para entender mais ou menos. Mas a gente vai entender melhor, professor? Vai, a partir dos exemplos que eu irei estar socializando com vocês. Muito bem. Olha um exemplo bastante prático aqui.
nesse slide aqui nós temos um milho, né? Lá o nome científico chama-se Zea maia, só por curiosidade. Então, vê só, o milho, pessoal, quando ele começa a emunecar, por exemplo, quando ele começa a colocar as espigas, surge ali uma praga. Pragas são insetos, por exemplo, que pode causar um dano econômico às plantações. Então, surge lá uma largatazinha que vai se alimentar dos grãos ali do milho. Então, o que é que se faz tradicionalmente? Aplica-se agrotóxicos, como a gente... Para nós, agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas na defesa ou proteção das plantas contra as pragas ou doenças. Em outras palavras, agrotóxico vem a ser veneno. Beleza. Para não se utilizar esses venenos, o que é que se faz? Faz uso das biotecnologias. Então é possível fazer, sabe o quê? Tirar um genes, só um pedacinho dessa largata, eu vou explicar mais adiante o que é genes, retira e coloca esse genes, esse material genético da largata na semente do milho. Esse milho, quando você plantar, ele germinar, ele já vai nascer, crescer e produzir de forma resistente a essa praga. Não vai acontecer mais praga. Então isso é um exemplo de biotecnologia. Ou seja, a técnica utiliza organismo vivo, exemplo a largata, ou parte dela, para se produzir algo novo ou melhorar aquilo que já existe. Beleza? Beleza. Muito bem. O professor pode prosseguir. Então, ao falar em biotecnologia, precisamos falar em DNA. O professor, o que é DNA? Eu vou explicar, presta bem atenção. DNA é o material genético dos seres vivos. É a maior molécula orgânica encontrada dentro dos seres vivos, seja animal, vegetal ou micro-organismo. Então, o DNA ele contém todas as características fenótipas, né? Ou seja, todas as características visíveis e não visíveis de qualquer ser vivo. Então, falou em biotecnologia, é a manipulação desse material genético. Ô professor, e o que vem a ser genes? Genes é um pedaço do DNA. Beleza, professor? Falou em biotecnologia, a gente fala sempre em genética. Ô professor, quando nós iremos estudar genética de uma forma mais aprofundada? A partir lá da EJA fase 3 e 4. Então vocês já começam a ouvir falar mais detalhadamente sobre genética. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Por que, professor, fala em genética em biotecnologia? Sabe por quê? Porque a genética nada mais é do que um ramo das ciências biológicas que está relacionada aí à questão da transmissão das características. A genética está relacionada à hereditariedade. Eita, professor, agora complicou. Que palavra é essa? Hereditariedade. Então, hereditariedade, essa palavrinha um pouco confusa, quer dizer o processo pelo qual os pais passam para seus filhos características semelhantes às suas. Ô professor, e como é que os pais passam para os filhos características semelhantes? Por meio do compartilhamento do DNA, por meio do compartilhamento do material genético. Quando é que isso é feito? No processo de reprodução. Seja a reprodução de um ser humano, seja a reprodução de um animal, ou reprodução de um vegetal, ou mesmo de um micro-organismo. Então, no ato reprodutivo, há a transferência desse material genético. E biotecnologia nada mais é do que o uso de tecnologias que vão manipular esse material genético. Ok? Muito bem. Professor, faça um breve histórico. Professor, é algo novo, que surgiu agora? As biotecnologias, que são as técnicas que utilizam organismos vivos ou parte deste para produzir ou melhorar o que já existe, olha, é desde a antiguidade. Como assim, professor? Eles já dominavam a técnica? Não. Desde a antiguidade eles já praticavam biotecnologia, porém sem fazer uso de uma técnica mais aprimorada. Eles utilizavam métodos simples, como por exemplo a fermentação, para se produzir alguns alimentos. Olha só, a biotecnologia está presente na área alimentícia desde a antiguidade. Eles utilizavam alguns micro-organismos para promover a fermentação do pão, produzir pão. Só pão, professor? Não. Eles também utilizavam micro-organismos em processos fermentativos
para se produzir bebidas, por exemplo. Olha só, então desde a antiguidade. Professor, e hoje? Hoje, ou seja, na atualidade, a biotecnologia avançou muito, porque foram aprimorados métodos relacionados à biotecnologia, graças ao avanço em outras áreas do conhecimento, como por exemplo, avanço na área da microbiologia, avanço na área da genética, avanço na área da bioquímica, avanço na área da biologia celular e molecular, dentre outras áreas, tá certo? Então esse é um breve histórico para que a gente entenda que as biotecnologias não é algo novo agora, existe desde a antiguidade e com o passar do tempo as técnicas foram sendo aprimoradas e hoje as biotecnologias fazem parte do nosso cotidiano. Essas biotecnologias permitiu uma melhora da qualidade de vida. Só um exemplo que nós vamos ver na próxima aula também são as vacinas. As vacinas são obtidas por processos biotecnológicos. Ô professor, eu sei que nós vamos ver na próxima aula, mas adianta para nós o que são vacinas? Já adianto. Vacinas são substâncias químicas que contêm, por exemplo, aí, antígenos, que é o micro-organismo causador aí da doença, que quando é injetado em nosso corpo, faz o nosso organismo a produzir anticorpos, que são proteínas de defesa, e a gente fica resistente a determinados tipos de doença, a determinados tipos de patologia. Beleza? Beleza. Professor, prossiga por gentileza. Fala para nós agora alguns benefícios ou vantagens do uso dessas biotecnologias. Irei socializar com vocês agora. Então vamos começar aqui a falar um dos grandes benefícios das biotecnologias, é esse que eu já citei anteriormente. As biotecnologias elas são utilizadas aí na indústria alimentícia. Graças às técnicas biotecnológicas, é permitido aí aumentar a produção agrícola. Professor, o que é agricultura? Eu vou explicar. Nada mais é do que o cultivo de plantas. Então, as biotecnologias apresentam, quando a gente faz um melhoramento genético de determinadas plantas, quando a gente manipula esse material genético dos vegetais, nós estamos fazendo uso da biotecnologia. E a gente manipula para quê, professor? A gente pode manipular, né? Os cientistas, eles manipulam o material genético dos vegetais para, por exemplo, torná-los mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. Só para isso, professor? Não. Os cientistas manipulam o material genético do vegetal para torná-los mais produtivos. Nós sabemos que a população está crescendo e para acompanhar o ritmo do crescimento populacional, se faz necessário também otimizarmos a produção de alimentos. Ok? Muito bem. O professor só utiliza a biotecnologia na área alimentícia? Não. Na área farmacêutica, olha só. A biotecnologia está presente aí na área, no segmento farmacêutico, para produção e elaboração de medicamentos, de vacinas, por exemplo. Então, faz uso aí das biotecnologias. Muito bem. O professor já falou que vem a ser vacina, né? São substâncias que vão garantir aí com que o nosso organismo produza anticorpos para nos tornarmos, né, mais resistentes ao ataque de determinadas pragas, ok? Ô professor, e as biotecnologias também podem ser utilizadas aí na genética, como eu falei anteriormente, que é a manipulação. Eu não falei, mas só para a gente seguir aqui o exemplo do slide, nós temos aqui vendo uma ave. As biotecnologias são utilizadas também na área animal. Por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, uma ave que ela põe lá, só um exemplo, tantos ovos por dia. Se eu mexer no material genético dela, né? Eu posso permitir aí, por meio de cruzamentos, né? Eu posso fazer com que essa ave se torne mais produtiva. Ao invés de ela produzir por um ovo por dia, eu posso fazer com que ela venha a pôr mais ovos por dia. Uma vaca, por exemplo, eu posso fazer cruzamentos para melhorar aquele animal geneticamente e aumentar a produção de leite, melhorar a produção de carne. Isso são procedimentos da área da biotecnologia. Então, a biotecnologia está presente no nosso dia a dia de uma forma bastante geral. Muito bem, professor, qual é o desafio que o senhor tem para nós? Não se assuste com o que eu vou passar para vocês agora. Apesar de ser um desafio sobre uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, do Enem, professor, eu sou aluno do Ensino Fundamental, né? Precisamente da EJA, fase 1 e fase 2. Eu tenho condição de fazer aí uma questãozinha aí do Exame Nacional do Ensino Médio? Tem, eu vou mostrar para vocês. Então, o desafio que eu trago para vocês é uma questão que caiu lá no Exame Nacional do Ensino Médio, e precisamente em 2014. E diz o seguinte:
em um laboratório de genética experimental, olha só, genética, falou biotecnologia, fala genética. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Ou seja, eles perceberam que tinha uma bactéria, que dentro dessa bactéria tinha uma parte do DNA, ou seja, um gene, que quando inserido na planta, ela se tornava resistente à praga. Olha que coisa fantástica. Vamos ver agora o que pede a questão? Então, nós observamos aqui essa imagem. Olha o esquema. Olha só que esquema, né? Ponto 1, nós temos a bactéria. Nós temos aqui, foi isolado parte do material genético dessa bactéria, foi retirado, né? Depois que esse DNA da bactéria foi retirado, como é que tira, professor? Explica para nós. Em laboratório, por meio dos cientistas, né? Então, eles retiraram a parte do DNA dessa bactéria, né? Um gene. Fizeram o que em laboratório? Duplicaram, clonaram. Professor, o que é clonar? É uma duplicação, é uma cópia daquele material, porque tem que deixar a bactéria com dela, né? Então, clonou o material genético dela. Professor, depois da clonagem, o que foi feito? Foi feita a extração, né, do gene de interesse, porque tem lá o material genético, uma fibra. Genético não, só de uma parte. Aquela parte que confere a resistência à planta contra a praga. Beleza. Então, eu extraí o gene. Depois, professor, da extração do gene, foi introduzido aonde? Na planta, para fazer com que ela se torne resistente à praga. Esse procedimento, ele recebe um nome específico. Vamos ver mais ou menos? Eu não vou responder. Eu vou apenas conduzir vocês, orientar vocês nessa questãozinha, tá certo? Então, olha o que pede a questão. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada, essa plantinha aqui do exemplo, é classificada? Essa planta pode ser classificada, será que ela pode ser uma planta híbrida? Ô, professor, explica para nós o que é uma coisa híbrida. Um híbrido é o cruzamento entre seres vivos de espécies diferentes. Então, isso é híbrido. Eu cruzo seres vivos de espécies diferentes, então eu tenho aí um híbrido. Será que essa planta é uma planta mutante? Pessoal, mutação nada mais é do que uma alteração do material genético, do DNA. Ele sofreu uma alteração em uma das suas bases. Sofreu uma alteração, ele é mutante. Será que foi isso que aconteceu com a planta? Será que a planta é mutante? Sofreu uma mutação? Ou seja, será que a planta sofreu aí essa alteração física ou química aí do material genético? Será que é isso nessa questão? Será que a letra D da planta é adaptada? Será que essa planta é uma planta transgênica? Só explicando para vocês uma curiosidade. E se você de vocês, enviar para nós o feedback, a resposta. Mas transgenia nada mais é, ou alimentos transgênicos, do que alimentos modificados geneticamente. Só uma curiosidade, beleza? Então, espero que vocês analisem com calma este desafio, com o professor ou a professora de vocês, respondam e nos enviem. Ficaremos agradecidos com a sua participação. Por fim, gostaria de socializar com vocês uma mensagem muito interessante para a nossa reflexão. Essa mensagem tem como autor Augusto Cury. E ele diz o seguinte: muitos homens e mulheres falharam em conquistar a felicidade, porque quiseram o perfume das flores, mas não quiseram sujar suas mãos para cultivá-las. Em outras palavras, se você quer o melhor, então você tem que dar o seu melhor. Por exemplo, quer passar de ano? Tem que estudar. Quer conseguir uma vaga de emprego? Então tem que ser um bom profissional. Então, por isso que a frase diz: muitos homens e mulheres falharam em conquistar a felicidade, porque quiseram o perfume das flores, mas não quiseram sujar suas mãos para cultivá-las. No mais, valeu pessoal, por hoje é só.